Gabriel ansiava por um fim de semana tranquilo, depois de ter enfrentado dias exaustivos de trabalho. Assim que deixou o escritório, ele se apressou em voltar para casa, arrumar suas coisas, entrar no carro e seguir em direção à propriedade rural de seus pais. Após algumas horas de viagem, o jovem chegou ao seu destino. Primeiramente, ele abraçou seu pai e deu um beijo em sua mãe, expressando seu desejo de passar os próximos dias em completo descanso. Mais tarde, após o jantar, Gabriel sentou-se com seu pai no alpendre, e permaneceram acordados conversando e admirando a escuridão ao redor da fazenda até altas horas. Os únicos vislumbres que surgiam eram os faróis dos carros distantes na estrada, embora fossem poucos e escassos. A fazenda estava distante da agitação que Gabriel enfrentava em seu cotidiano. Foi uma conversa descontraída e nostálgica, relembrando momentos passados e compartilhando planos para o futuro. Depois que o pai de Gabriel compartilhou os eventos recentes na fazenda, a atmosfera da conversa mudou. Ele mencionou que as coisas estavam normais até um incêndio misterioso afetar a plantação. A partir desse incidente, acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Primeiro, houve mortes inexplicáveis de animais no dia seguinte ao incêndio. Em seguida, parte da plantação secou e as plantas e árvores morreram. Além disso, tanto o pai quanto a mãe de Gabriel afirmaram ter avistado algo indescritível caminhando entre as plantações. Eles acreditavam que isso não era humano. No entanto, eles não se deixaram abater. O pai prometeu a Gabriel que mostraria as coisas peculiares na plantação na manhã seguinte. Ambos estavam cansados e logo adormeceram. No dia seguinte, Gabriel e seu pai exploraram toda a fazenda e testemunharam eventos surpreendentes. Eles encontraram cercas danificadas, árvores caídas, plantas queimadas e um caminho aberto que se estendia pela plantação em direção a uma mata fechada. Gabriel estava curioso para descobrir até onde esse caminho na mata ia, mas seu pai o proibiu de se aventurar. Em pouco tempo, eles retornaram para casa, mas Gabriel não conseguia tirar da cabeça o que tinha presenciado. Naquela noite, quando seus pais foram dormir, Gabriel decidiu investigar o que estava acontecendo na fazenda. Apesar de não ter muita certeza do que estava fazendo, ele agiu pensando na segurança de todos e prosseguiu com sua investigação. O garoto pegou uma lanterna e uma faca de cozinha para se proteger. Para evitar acordar seus pais, ele pulou pela janela do quarto. Seguiu o mesmo caminho que tinha feito com seu pai pela manhã e chegou à abertura na mata. Com cuidado, Gabriel avançou pelo caminho, passando por uma cerca e adentrando um local repleto de árvores. Continuou caminhando, iluminando cada lado do caminho, até notar algo estranho perto de uma árvore. Era a única árvore sem folhas, completamente seca. Havia um buraco no chão, não tão grande, com cerca de meio metro de espessura. Gabriel se ajoelhou próximo ao buraco e iluminou seu interior. Parecia ser um buraco muito fundo, com um cheiro peculiar emanando dele. Antes que pudesse sair dali, Gabriel percebeu um movimento vindo de dentro do buraco. Num instante, uma criatura emergiu do buraco e o surpreendeu. Desesperado e na escuridão, Gabriel não conseguiu identificar claramente a criatura, apenas viu seus olhos vermelhos. Sem pensar duas vezes, ele correu desesperadamente de volta para casa, sendo perseguido pela criatura. No caminho, machucou-se ao colidir com galhos e arames das cercas. Ao chegar em casa, Gabriel pulou pela janela, a fechou rapidamente e encolheu-se num canto do quarto. Sem saber se deveria contar aos pais, ele ficou imóvel, cheio de dúvidas. De repente, Gabriel percebeu batidas na porta de sua residência. Essas batidas eram tão intensas que despertaram a atenção de seus pais. Rapidamente, Gabriel se dirigiu ao quarto deles e pediu para que permanecessem ali. Embora seus pais questionassem o motivo, Gabriel não respondeu e prontamente começou a utilizar móveis pesados para bloquear o acesso pela porta. Mais uma vez, seu pai indagou o que estava acontecendo, porém Gabriel apenas mencionou que havia um monstro atrás dele, sem revelar o que havia feito previamente. As batidas incessantes ecoaram na entrada, até que a presença lá fora finalmente adentrou a casa. O som da porta se rompendo foi seguido por estrondos de objetos e móveis se desfazendo. Gabriel e seus pais sentiram calafrios de pavor. Após causar um grande estrago,
o ser desconhecido que adentrou a casa começou a se aproximar do quarto onde todos estavam reunidos. Assim como fez com a porta da sala, ele estava prestes a arrombar a porta do quarto, golpeando-a com violência. O pai de Gabriel percebeu que continuar ali seria extremamente perigoso e eles precisavam tomar uma atitude. Ele se agachou perto da cama e pegou uma caixa onde guardava uma espingarda calibre 12 e bastante munição. Em seguida, ele se armou e pediu a Gabriel para retirar os móveis que bloqueavam a porta e abri-la. Gabriel sentiu receio, mas obedeceu seu pai. Ao abrir a porta do quarto, todos conseguiram finalmente ver o que havia assustado Gabriel e invadido a casa. Uma criatura magra, alta, com braços e pernas longos, pele avermelhada e chifres pontiagudos na cabeça estava ali. Apesar do terror, o homem disparou contra o ser sinistro, que aparentemente não sofreu muitos danos com o tiro, mas recuou. No entanto, não era apenas uma criatura, havia mais 3 iguais à primeira. Todas avançaram em direção a Gabriel e seus pais, que correram de volta para o quarto. Mais uma vez, Gabriel colocou o guarda-roupa em frente à porta. As criaturas continuaram tentando entrar por vários minutos angustiantes, até que o silêncio enfim se instalou. Apavorados, Gabriel e seus pais permaneceram no quarto até o amanhecer. Foi nesse momento que as criaturas pareceram desaparecer. As criaturas desconhecidas causaram a total destruição da residência, originando dúvidas sobre sua origem e intenções. Assim como surgiram, desapareceram em grande velocidade. A partir desse evento, nada mais ocorreu. No entanto, Gabriel e sua família continuavam preocupados com um possível retorno das criaturas. Apenas aquela assustadora noite foi o bastante para abalar a mente de todos. Era uma vez uma antiga fazenda localizada nos confins de uma pequena cidade. A fazenda era conhecida por sua beleza natural, mas também carregava uma sombria reputação de ser assombrada. Contos assustadores circulavam entre os moradores da região sobre estranhos eventos que aconteciam nos arredores da propriedade, histórias de sons estranhos, aparições e desaparecimentos misteriosos. A fazenda era propriedade da família Simons, que vivia lá há gerações. Os rumores diziam que a fazenda havia sido construída sobre um antigo cemitério indígena, onde uma batalha sangrenta havia sido travada séculos atrás. Diziam que as almas daqueles que morreram na batalha não encontraram paz e assombravam a fazenda. Os membros da família Simons, apesar de estarem cientes dos rumores, nunca levaram a sério as histórias de assombração. Eles acreditavam que era apenas folclore local destinado a assustar crianças e visitantes curiosos. No entanto, à medida que o tempo passava, coisas estranhas começaram a acontecer. A primeira ocorrência estranha ocorreu durante um jantar em família. A matriarca, Sra. Simons, estava cortando legumes na cozinha quando uma faca voou misteriosamente e fincou-se na parede. O incidente chocou a todos e levou-os a questionar se havia algo de sinistro assombrando a fazenda. Posteriormente, ao longo dos anos, uma série de eventos macabros ocorreu. As sombras dançavam pelas paredes, os sons de arranhões podiam ser ouvidos nas portas durante a noite e uma sensação de ser observado tomava conta de cada canto da fazenda. Além disso, pessoas que visitavam a propriedade desapareciam sem deixar rastro, aumentando o medo e a paranoia entre os Simons. Cada um dos membros da família começou a ter seus próprios encontros aterrorizantes com as forças desconhecidas que assombravam a fazenda. A filha mais nova, Emily, dizia ver uma figura sombria observando-a do fundo do pasto. O filho do meio, Thomas, acordava todas as noites com pesadelos terríveis e marcas estranhas em seu corpo. A senhora Simons afirmava ouvir sussurros e olhar no espelho para ver seu reflexo distorcido. Determinados a descobrir a verdade por trás das assombrações, os Simons começaram a pesquisar a história da fazenda. Eles descobriram que o cemitério indígena realmente existia e que a batalha que ocorreu ali foi brutal e sangrenta. Os indícios apontavam para a possibilidade de que as almas daqueles que morreram naquela batalha estavam presas na fazenda como resultado de um feitiço antigo. Armados com esse conhecimento, os Simons decidiram buscar a ajuda de um especialista em atividades paranormais. Após uma investigação detalhada, o especialista confirmou a presença de forças sobrenaturais na fazenda e propôs um ritual de limpeza para libertar as almas presas.
Noite após noite, a família participava de rituais, lutando para afastar as energias negativas que assombravam seu lar. Cada membro dos Simons enfrentou uma jornada interna de coragem e medo durante esse período, confrontando seus próprios demônios pessoais. Finalmente, depois de semanas de intenso trabalho espiritual, a fazenda começou a se acalmar. Os sons perturbadores desapareceram, as aparições cessaram e uma paz há muito perdida tomou conta da propriedade. Os Simons tornaram-se exemplos de força, superação e determinação, provando que o amor e o vínculo familiar podem vencer até mesmo os mais terríveis terrores. A fazenda nunca mais foi assombrada, mas a história dos Simons e sua luta contra o sobrenatural viveu para sempre na memória da pequena cidade. A fazenda passou a ser considerada amaldiçoada e nenhum novo proprietário se aventurou a viver lá depois disso. Até hoje, os moradores falam em sussurros sobre a coragem dos Simons e sobre a fazenda que aterrorizou gerações com sua história de terror pesado. Em uma noite escura e assustadora na fazenda mais distante da pequena cidade, a propriedade, conhecida como Fazenda do Silêncio, era cercada por lendas sinistras e histórias horripilantes que ecoavam pelos moradores locais anos a fio. Certo dia, um grupo de jovens corajosos decidiu explorar a fazenda abandonada, em busca de aventura e de desvendar os segredos sombrios que ali se ocultavam. Eles esperavam apenas algumas histórias assustadoras, mas estavam completamente despreparados para a aterrorizante e arrepiante experiência que teriam pela frente. A equipe era composta por 5 amigos, Lucas, um jovem corajoso e destemido, Sofia, uma garota inteligente mais cautelosa, Pedro, o estereótipo do valentão, Marta, uma moça extrovertida, e João, um rapaz nervoso que sempre evitava se envolver em situações de perigo. Após entrar na fazenda, o grupo rapidamente percebeu que algo estava errado. Os sons da natureza sumiram completamente, dando lugar a um silêncio atordoante que parecia sufocante. Uma névoa densa e sombria envolvia toda a propriedade, dificultando a visão deles. Enquanto avançavam pela fazenda, os amigos começaram a notar marcas estranhas nas paredes das construções antigas. Símbolos macabros e figuras grotescas estavam desenhados em vermelho sangue, despertando um nervosismo ainda maior no grupo. Em busca de respostas, eles entraram no celeiro decrépito. O interior estava infestado de morcegos e ratos, fazendo com que os jovens ficassem ainda mais apreensivos. Em uma parede, eles encontraram um livro antigo, cujas páginas em branco pareciam esconder algo misterioso. Enquanto Sofia folheava as páginas com cuidado, uma risada sinistra ecoou por todo o celeiro. O grupo se viu envolto por uma escuridão repentina, que impedia a visão de qualquer coisa. O pânico tomou conta dos amigos, e eles começaram a buscar desesperadamente uma maneira de sair daquela armadilha assustadora. Nesse momento, uma voz sepulcral surgiu, sussurrando palavras desconexas e ameaçadoras. Eles perceberam que algo sobrenatural estava ao redor, tentando se comunicar com eles ou, pior ainda, levá-los para as profundezas do desconhecido. Correndo em diferentes direções, os amigos se perderam uns dos outros dentro da densa névoa da fazenda. Enquanto cada um vivenciava seu próprio terror, eles confrontavam criaturas abomináveis, sombras sinistras, figuras distorcidas e vultos rastejantes. Lucas, o mais destemido do grupo, se viu em uma sala escura, onde cadeiras velhas e teias de aranha pendiam do teto. Ele sentiu a presença maligna se aproximando. De olhos arregalados, viu o espírito de um antigo morador da fazenda. Era um homem louco, com o rosto desfigurado e olhos vazios de vida. A figura vingativa avançou contra Lucas, que lutava por sua vida. Enquanto isso, Pedro se encontrava em um celeiro abandonado, cercado por uma horda de animais enfurecidos e deformados. Por mais que ele tentasse fugir, os animais pareciam ter uma força sobrenatural, impedindo de escapar. Pedro gritava, mas seu apelo soava inaudível naquele ambiente assustador. Marta era dominada por visões atormentadoras. Ela se via presa em um quarto escuro e apertado, com paredes cobertas de fotografias antigas. Nas imagens, pessoas mortas e mutiladas pareciam olhar fixamente para ela. O cheiro de sangue enchia o ar, enquanto Marta se debatia em busca de uma saída impossível. Enquanto isso, João se encontrava em um labirinto de milho, sendo perseguido por entidades sombrias que pareciam emergir da vegetação.
Ele lutava contra o medo, tentando se orientar e evitar o inevitável encontro com aquelas criaturas sinistras. Em meio a toda essa confusão e terror, Sofia, usando sua inteligência, encontrou um livro de feitiços escondido em uma das salas da fazenda. Com uma coragem aparentemente inacessível, ela começou a ler um feitiço de proteção, tentando trazer seus amigos de volta e banir os espíritos malignos da fazenda. E de repente, como num passe de mágica, os amigos se encontraram novamente juntos, no mesmo celeiro em que tudo começou. O silêncio mortal havia sumido, e a névoa densa se dissipado. A fazenda, embora ainda tivesse vestígios do seu passado sombrio, voltou a ter uma atmosfera aparentemente normal. Embora aliviados por estarem vivos, os amigos sabiam que jamais esqueceriam as terríveis experiências que enfrentaram. Eles deixaram a fazenda do silêncio com uma última lição aprendida: nem sempre devemos desafiar as forças sinistras que habitam as sombras, pois os horrores que nos aguardam podem ser além do que podemos imaginar. Em uma noite sombria, com a lua cheia brilhando no céu estrelado, na pacata e isolada fazenda do interior, situada entre colinas cobertas de árvores altas, um clima macabro pairava sobre a propriedade. O fazendeiro, Sr. Martins, vivia ali há décadas com sua esposa, Dona Clara, e seus 2 filhos, Pedro e Laura. A princípio, a fazenda era tranquila e próspera, mas havia rumores sombrios que a assombravam. Os antigos moradores da região sussurravam sobre uma presença maligna que habitava os campos vizinhos, cuja maldição havia sido transmitida de geração em geração. Um dia, enquanto os filhos brincavam nos arredores da fazenda, eles encontraram um antigo diário abandonado na beira de um riacho. Páginas amareladas e borrões de tinta mostravam que aquele diário tinha sido esquecido por muito tempo. Curiosos e intrigados, Pedro e Laura levaram o diário para casa. Ao folheá-lo, os irmãos descobriram uma história sombria e terrível. Em gerações atrás, a fazenda fora um local de ritual onde pessoas inocentes eram sacrificadas como oferenda para uma entidade maléfica. A cada lua cheia, o espírito vingativo despertava e trazia uma onda de medo e morte para aqueles que ali viviam. A família Martins estava apenas começando a perceber a terrível verdade. À medida que as luas cheias passavam, eventos estranhos começaram a ocorrer na fazenda. Sussurros inquietantes enchiam o ar noturno, sombras se moviam pela propriedade e os animais pareciam sentir a presença maligna. Os rostos pálidos dos membros da família agora demonstravam medo constante. Uma noite, durante uma tempestade violenta, todos os habitantes da fazenda foram acordados pelo barulho de vidros quebrando e móveis sendo arremessados ao redor. Pedro e Laura corajosamente saíram de seus quartos e ficaram horrorizados com a visão diante deles: objetos flutuando no ar, móveis sendo arrastados, quadros se desprendendo das paredes e algo inominável pairando no canto da sala. Desesperados para salvar suas vidas e libertar a fazenda do mal ancestral, eles decidiram investigar o local onde os rituais malignos aconteciam. Armados com a coragem e o diário, partiram para os campos sombrios à luz do luar. As árvores retorcidas os observavam enquanto eles se aventuravam pelas sombras, guiados pela intuição e pelo conhecimento ancestral. Finalmente, encontraram uma clareira oculta, onde os rituais sangrentos haviam ocorrido no passado. Lá, perceberam que a única maneira de acabar com esse mal era enfrentar a entidade diretamente. Munidos de uma espada antiga, eles se prepararam para a batalha. O ser demoníaco manifestou-se diante deles, uma figura desfigurada e grotesca, emanando uma aura de ódio e morte. Num combate intenso e caótico, Pedro e Laura lutaram bravamente contra a entidade, utilizando todas as suas habilidades de combate e a força de seus ancestrais. Enquanto a batalha se desenrolava, a terra tremeu e o céu se encheu de trovões, como se a própria natureza estivesse lutando contra aquela presença maligna. Finalmente, com um golpe final, Pedro cravou a espada no coração do ser demoníaco, fazendo desaparecer em uma nuvem de fumaça negra. A fazenda ficou silenciosa, a maldição pareceu dissipar-se e a paz voltou a reinar. A família Martins, agora exausta e ferida, retornou à fazenda, sabendo que haviam enfrentado o mal de frente e triunfado. A partir daquele dia, a fazenda jamais foi assombrada novamente. Pedro e Laura cresceram sabendo que tinham salvado a si mesmos e a sua comunidade dos horrores do passado.
Aos poucos, a fazenda se recuperou e floresceu, voltando a ser um local de tranquilidade e prosperidade. No entanto, sempre existirão lendas e histórias sombrias que rondarão essas terras, servindo para lembrar as futuras gerações sobre a coragem e o sacrifício da família Martins para livrar a fazenda do terror que um dia assolou. E assim, a verdadeira história dessa fazenda se tornou um segredo guardado para sempre nos corações de Pedro e Laura, passando despercebida pelos lábios daqueles que ousam pisar naquelas terras.